A paz, Senhor, irmãos. Aqui é o Cooperando Samuel. É da Igreja da Assembleia de Deus, no São Sebastião. Queria estar lendo com os irmãos texto conhecido que se encontra em Jó, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme a Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás. Estendas a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Indo agora para o versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Texto conhecidíssimo dos irmãos. E, para quem não conhece, Jó era um homem justo, fiel, temente ao Senhor, e que se desviava do mal. Era um cara bem rico, sendo um dos mais ricos, se não o mais rico da terra de Uz. E aí rola esse acontecimento que a gente leu, né? Satanás, durante uma reunião entre Deus e os filhos de Deus, que é os anjos, né? Neste caso, Satanás encontra com Deus. E ambos têm uma conversa, onde Deus pergunta se Satanás viu Jó. E Satanás fala: Vi. E Deus fala: olha só como Jó é temente, olha só como ele me serve com alegria, com graça, com verdade. E Satanás dá um miguezinho, fala assim: não, olha como você abençoa Jó, olha o jeito que você abençoa Jó, é óbvio que ele vai fazer as coisas para você. Você deu dinheiro, você deu animais, né? O gado dele tá crescendo, tem uma plantação forte, tem vários servos e servas, tem 10 filhos. Você abençoa ele ricamente, obviamente ele vai te obedecer. Mas tira as coisas que ele tem. Tira o dinheiro, né? Que na época era o gado e a plantação, né? Os servos. Tira os filhos. Tudo que Jó tem. E quero ver se ele não vai blasfemar na tua cara. Falar: ó, Deus não presta. Deus fala: tá bom, faz isso. Você só não pode mexer na vida de Jó. Não pode matar ele, não fazer nada disso. Satanás, então, vai
e faz uma desgraceira. Se a gente, se os irmãos lerem do versículo 13 ao versículo 19, é só coisa ruim. Porque é mais o versículo 14 pra frente, que 13 ele só fala que os filhos e filhas estavam bebendo, comiam, bebiam na casa do irmão primogênito. Mas do 14 ao 19 é só vários mensageiros, várias pessoas que sobreviveram aos desastres vindo contando pra Jó. Ó, Jó, isso aqui aconteceu, esse desastre aconteceu. Primeiro, vieram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei. Aí depois um fogo de Deus, ou seja, um fogo, imagina, o fogo caiu do céu. Depois um bando de caldeus veio e matou os pessoal. E no versículo 19 vem o pior desastre na minha visão. Um grande vento soprou e derrubou toda a casa do primogênito da família de Jó, o filho mais velho de Jó, e todos morreram, os 10 filhos, todos os servos, exceto o cara que levou a mensagem para Jó. E o que Jó faz? Jó reclama, Jó fala que Deus não presta, Jó quer confrontar Deus. Não. Jó faz algo muito maduro para alguém que nem tinha o Novo Testamento. A palavra diz que ele levantou, rasgou as vestes que tinha, as roupas, né? E falou assim: o Senhor, nu saí do do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Tipo assim, eu sou pó, vou voltar pro pó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a maturidade desse homem. E aí o versículo 22 diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E se a gente ler o capítulo 2, Satanás tenta fazer mais um miguezinho, falando que, olha, olha como... Mas Jó tem saúde, deixa eu tocar na saúde dele pra ver se ele não blasfema na tua cara. Deus permite Satanás tocar na saúde de Jó. E usa a mulher de Jó pra fazer Jó amaldiçoar a Deus. Tanto que no capítulo 2, versículo 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto Jó não pecou Jó com seus lábios. Jó se manteve, estando doente, estando sem nada, e com a mulher dele falando: amaldiçoa Deus e morre. Você entende o nível de maturidade que esse homem tinha? Eu e você reclamamos por muito menos. Eu e você reclamamos por muito menos. Tem pessoas e gente que perde um ente querido, perde uma pessoa importante e já fica: nossa Deus, por que você levou ele? Ele era importante para mim, Senhor. Por que você levou ele? Mas esquece que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. E que a sua vida não é sua. Porque não importa se você não acredita em Deus ou se você acredita. No final das contas, você vai ter que prestar contas ao Senhor. E é como eu aprendi.
Quem presta conta é quem não é dono. Entende? Então, por exemplo, pensando num exemplo terreno, eu tenho meu celular. Eu empresto meu celular pro irmão. O irmão usa para fazer algumas coisas, sei lá. Mas o celular quebra. O senhor tem que dar conta do meu celular para mim. Me pagar de alguma forma, etc. Porque o negócio não é seu, é meu. Assim é as nossas vidas. A nossa vida não é nossa. A nossa vida é de Deus. Temos que prestar contas com Ele no futuro. Então, irmãos, vamos parar de murmurar. Vamos parar de reclamar. Vamos fazer a obra. Vamos trazer. Verdade. O povo de Israel ficou andando 40 anos no deserto porque ficaram murmurando, reclamando, falando que, ai, como eu queria estar no Egito. Jó não fez isso. E foi abençoado. E o mais interessante é que Jó tem 42 capítulos. Para confirmar que não estou falando coisa errada. Jó tem 42 capítulos. E no segundo, Satanás vai embora. Ou seja, Jó realmente foi um tapa na cara de Satanás. Eles falam assim, ó, esse cara me serve de verdade. E não pelas coisas que eu dei pra ele. A gente possa ser assim. Jó teve a maturidade de olhar e falar assim, Deus me deu a oportunidade de ter. Deus me deu a oportunidade de ter. Se eu não tiver mais, graças a Deus, porque eu vi um tempo que eu tinha. E bendito é o nome do Senhor, porque Ele me deu a oportunidade de ter, de possuir as coisas. Mas se Ele quiser tirar, eu não vou reclamar. Porque muito mais do que eu tive aqui, eu vou ter lá em cima. A gente tem essa certeza. Jó não tinha. Mas mesmo assim ele falou assim, o bem eu recebi. Amém pelo bem. E pelo mal também. Deus deu, Deus tomou. É dele as coisas. E eu amo e adoro o Senhor. Porque Ele me deu a oportunidade de ter estas coisas. Que eu poderia nem ter. E tudo isso só de ouvir falar da obra de Deus. Já fala, conhecia-te só de ouvir falar. Meu Deus, que forte. Que ele conhecendo só de ouvir falar, entendeu que as coisas que nós ganhamos, que temos a oportunidade de fazer, são de Deus. E isso que é abençoado. Agradeço a minha oportunidade e peço que a gente venha aprender. Não vamos reclamar. Vamos compreender que tudo tem o seu tempo. O tempo de alegria, o tempo de tristeza, o tempo de vida, o tempo de morte. Mas em todos, Deus está conosco. Assim, agradeço a minha oportunidade.